Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou aqui para vocês para começar uma nova série de vídeos tratando sobre o Microsoft Excel. Hoje trazendo então uma função muito utilizada que também geram algumas dúvidas nos estudantes, nas pessoas que estão tentando trabalhar com este software. Especificamente tratando da função C de maneira simples, ou seja, ela sozinha, não composta dentro de outra função C, o famoso C com C. Então vamos entender a função C. Qual é o funcionamento dela, sua argumentação ou sintaxe, como alguns chamam. A função C é composta dos seguintes argumentos. Então, igual C a um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Beleza, mas o que significa? Para que eu vou utilizar a função C? A função C você já utiliza diariamente no teu cotidiano quando você expressa uma condição. Por exemplo, suponhamos que você tem um namorado, uma namorada, e você pega o celular e fala assim, ó, se você não desbloquear esse celular, a gente vai conversar. Ou para quem tem filho, criança pequena, antes de sair no supermercado, você diz assim, ó, se você não se comportar, a gente em casa vai conversar depois. Existem alguns outros exemplos também. Todos utilizando a função C. Então ela expressa uma condição. Dentro dessa condição nós fazemos um teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, ativa então um valor caso verdadeiro. E se o teste lógico for falso, ativa então um valor para caso falso. Beleza? Vamos então estudar argumento por argumento. O que é um teste lógico? Ou como o teste lógico deve ser feito? Um teste lógico é, como eu coloquei aqui na coluna A para vocês, um valor numérico sendo comparado com outro valor numérico, utilizando os 4 primeiros comparadores lógicos, ou alguns vão chamar de operadores lógicos ou sinais de comparação. Também tenho ainda os 2 últimos, que podem ser utilizados com textos, por isso que tem um arroba, e também com números, por isso que tem a letrinha N. Então nós temos 6 operadores lógicos ou sinais de operação lógica para que você consiga montar o teu teste lógico. A estrutura do teste lógico precisa obrigatoriamente obedecer esse modelo. Um valor sendo comparado com outro valor. Tá? O teste lógico também retorna em 2 possíveis resultados. Ou o teste lógico é verdadeiro, ou o teste lógico será falso, fruto da comparação entre 2 valores. Se o meu teste lógico for verdadeiro, então eu faço com que a função exiba um valor se verdadeiro dentro do seu argumento. Se o meu teste lógico for falso, eu faço então com que a função exiba um valor caso o meu teste lógico seja falso. Por isso que tem ali as linhazinhas saindo do teste lógico. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Caso ele seja verdadeiro, você vai olhar a linha verde. A função C vai disparar então essa condição em valor se verdadeiro. E se caso o teu teste lógico for falso, vai disparar então aqui o argumento valor se falso. Beleza? Então já entendi. O teste lógico é um valor sendo comparado com outro valor. E o resultado possível de um teste lógico é verdadeiro ou falso. Como assim, então, um valor sendo comparado com outro valor? Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês alguns exemplos. Eu vou dizer, então, que 5 é maior do que 2 dentro dessa estrutura. Eu tenho, então, respeitando o primeiro modelo o primeiro sinal de comparação aqui na nossa tabelinha. É um número sendo comparado com outro número. Se eu fizer essa equação, que resultado que eu vou ter? Pergunto para você, 5 é realmente maior do que 2? Que tipo de resposta eu vou ter do Excel? Então, vou colocar aqui igual 5 maior do que 2. Ele vai dizer assim para mim, é verdadeiro. No segundo quadradinho eu tenho 5 é menor do que 4. 5 realmente é menor do que 4? Vamos testar. Vou colocar o sinal de igual e vou pressionar Enter. Então deu falso. Então o teste lógico retorna esse tipo de resultado. Verdadeiro ou falso através de uma comparação entre números e também entre textos. Aqui do outro lado eu coloquei assim. Entre parênteses A é diferente de B.
Texto, lembrando sempre entre parênteses dentro das funções, salvo se o texto fizer parte da argumentação. Então, vou colocar aqui um sinal de igual para testar. Igual a é diferente de B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, realmente. A é diferente de B. A é igual a A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aqui eu estou afirmando que A é igual a A, só que tem um detalhe. Existe aqui um espaço. Esse espaço aqui judia nas formas. Ele complica bastante a vida de quem está trabalhando com planilha, porque muitas vezes você não enxerga dentro da célula o espaço excessivo, você quer um valor exato dentro da célula e não imagina que a pessoa digitou 2 vezes espaço, ou a pessoa tem um tique de digitação, ela digita a palavra, pressiona espaço no final e a função sempre vai disparar falso. Existe função que corrige isso? Existe, nós trataremos ao longo aí da série de vídeos do Excel. E essa comparação vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. A com espaço é diferente de A, não é igual. Beleza. Entendi o meu teste lógico, entendi o que é um valor se verdadeiro e entendi o que é um valor se falso, da função C. Mas e agora? Aplicando, qual é a aplicabilidade disso? Tem algum exemplo prático? Tem sim. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Suponhamos então que uma determinada empresa tem os seus veículos da frota, VL01, 02, 03, 04, 05. E a empresa disse que por alguma razão colocou uma norma que os veículos só podem ser abastecidos com álcool, porque o álcool é mais baratinho do que a gasolina. E ali nós temos uma coluna situação. Eu quero que o Excel faça essa verificação através da função C, se a situação é regular ou é irregular. Como que eu monto uma função C para resolver este problema? Então eu vou clicar aqui na célula onde eu desejo que apareça o resultado. Uma das coisas que os alunos fazem, eu percebo nas aulas de Excel, é muitas vezes não saber aonde colocar a função. A função, justamente a função, a fórmula, você vai colocar na célula que você deseja que o resultado seja trazido. Então aqui na célula C2 eu vou pressionar igual, vou digitar C e vou abrir parênteses. Deem uma olhada aqui na tarjinha de orientação que já apareceu. Argumento teste lógico. Lembrando, eu preciso de um valor sendo comparado com outro valor. A empresa disse que os veículos devem ser abastecidos só com álcool. Se for qualquer coisa diferente de álcool, está irregular. Se for álcool, está regular. Então aí eu penso, como que é o teste lógico? Vou dizer assim, igual C, o combustível que eu abasteci o VL01, que está aqui na célula B2, for igual a, entre aspas, álcool. Tenho o meu teste lógico montado, valor sendo comparado com valor. Ponto e vírgula. O que é que eu desejo que o Excel exiba se o meu teste lógico for verdadeiro? Se ele for verdadeiro, significa que realmente o veículo foi abastecido com álcool, que de fato B2 é igual a álcool. Então eu vou colocar, entre aspas, regular. Fecho aspas. Por que entre aspas? Porque texto dentro da sintaxe ou dentro dos argumentos da função sempre são colocados entre aspas. É salvo se o texto fizer parte da função, como é a função procv, que nós temos lá verdadeiro ou falso no final, que vocês verão aí na sequência de vídeos do Excel. Ponto e vírgula. Valor ser falso. E se o meu teste lógico der falso? Se o combustível não for álcool, se B2 for diferente de álcool, o que é para exibir? Se for falso o meu teste lógico, então, entre aspas, irregular. Fecho aspas, fecho parênteses. Vou pressionar Enter. Opa, é regular. Porque realmente B2 é igual a álcool. Eu tenho um valor sendo comparado com outro valor. Como esse teste lógico deu verdadeiro, o Excel fez com que o resultado dentro do valor se verdadeiro fosse exibido. Quando der falso, vai aparecer o irregular. Vamos testar? Posso arrastar essa fórmula para baixo? Posso. Vou clicar na célula, venho até esse quadradinho verde aqui no cantinho, clico e arrasto até lá embaixo. Então, olha lá. Aqui na célula B3 já deu irregular. Na célula B4 também. Por quê? Porque eu clico 2 vezes, como eu arrastei a minha fórmula, a referência B2 acabou virando B3. B3 é igual a álcool?
Não, dentro de B3 eu tenho gasolina. Então o meu teste lógico deu falso. Por isso que apareceu irregular. Então aqui nós temos um exemplo tratando aí com um texto. Ah, mas eu poderia colocar aqui numa célula escrito álcool para fazer de modo referenciado. Posso? Claro que pode. Não precisa necessariamente escrever dentro da fórmula irregular ou regular. Você pode colocar como referência de outra célula. Tem mais algum exemplo? Com certeza. Então agora nós temos os veículos, o Cruze, o Onix, Fusion, o Jetta, o Siena, o tipo de combustível, e eu quero que o Excel traga para mim o valor unitário, de acordo com o combustível. E eu tenho aqui do ladinho a legenda, gasolina 4,89 e o álcool 3,72. Eu preciso que esses valores venham aqui no valor unitário de acordo com o combustível, que o Excel faça essa leitura automaticamente. Então como que eu vou montar? Eu desejo que o resultado apareça aqui na célula C2, que é do meu valor unitário. Aqui que eu vou montar a função. Igual se, abro parênteses, se o combustível que o Cruze abasteceu for igual a gasolina, ou eu poderia pegar aqui debaixo da legenda o álcool, então eu vou colocar aqui se B2 for igual a G2, se for verdadeiro, que traga então para mim o preço da gasolina. Se for falso, que traga o valor do álcool. Posso jogar o valor do álcool no valor ser falso? Posso, tranquilamente. Por quê? Porque eu só tenho duas possibilidades. Ou é álcool, ou é gasolina. Eu já disse que se o combustível for gasolina, vai trazer o 4,89. Quando não for gasolina, obrigatoriamente será álcool, o teste lógico dará falso e trará então R$ 3,72. Fecho parênteses, pressiono Enter. Posso arrastar? Vai faltar um detalhe ali, mas eu vou arrastar mesmo assim. Pronto, só deu certo o primeiro. E os outros dois? Faltou travar, fixar as referências. Eu vou clicar. Eu não posso permitir que essa caixinha vermelha, que a caixinha roxa, nem que a caixinha verde desçam de acordo com o meu arraste. Vejam o que está acontecendo. Então, para impedir que essas caixinhas desçam, eu vou colocar o sinalzinho de fixação, que é o cifrão. Como eu tenho a oscilação aí da referência da linha, na primeira célula eu tenho B2 igual a G2, H2, H3, na segunda o G2 virou G3, H3, H4, e foi onde aconteceu o meu erro aqui na legenda. Aqui na primeira célula eu vou fazer então essa fixação do número 2, da linha 2, garantindo então que essas caixinhas fiquem estáticas na minha legenda. Tem dúvida sobre fixação de referências? Tem dúvida quanto à utilização do cifrão para fazer esse travamento, esse bloqueio? Tem um vídeo aí no canal sobre isso. Então eu vou arrastar agora. Beleza, deu certo. Olha lá, álcool 3,72, gasolina 4,89. E no total? Total é igual valor unitário vezes a minha quantidade. Então eu vou arrastar também. Opa, ficou aquele erro ali, cheio de hashtag. O que significa? Esse é um dos erros do Excel, não é propriamente um erro resultante de uma fórmula. Aqui o Excel está dizendo para você de uma maneira assim, o valor é muito grande para ser exibido na largura dessa coluna. Aí de duas uma, ou eu clico duas vezes aqui em cima, entre o E e o F, e ele ajusta o tamanho da coluna de acordo com o maior texto dentro dela, ou eu posso puxar manualmente também fazendo esse dimensionamento. Tá ok? Tem mais algum exemplo? Com certeza. Nesse exemplo, então, nós temos um tratamento diferente, só com valores. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma pizzaria, ou um determinado estabelecimento que faz entregas, colocou a seguinte condição. Se o cliente morar até 5 km, se o pedido for entregue até 5 km do estabelecimento, então não é cobrado taxa de entrega. Eu preciso que aqui no status fique 0. Agora, se for além de 5 km, ou seja, a distância for maior do que 5, que apareceu 10, então existe uma taxinha de 10. Preciso então que no status o Excel traga para nós essa informação utilizando a função C. Então eu vou pressionar igual, C, abro parênteses. Se o quê? Nós estamos analisando a distância. Então se a distância do meu pedido for menor ou igual a 5, significa que, se for verdadeiro, se esse teste lógico for verdadeiro, eu quero que seja 0, que apareça então que não seja cobrado a entrega. Mas por que o 0 não está entre aspas? Porque ele é número, entre aspas eu vou colocar só texto.
Ponto e vírgula. Quando que o teste lógico vai dar falso? Quando a distância for maior do que 5. Então ele vai dar falso, eu vou saber que a minha distância for superior a 5 km, coloco então 10. Preciso colocar o R, o cifrão, 10,00? Não, você coloca só o 10 e você trabalha depois na formatação da célula, na máscara, como contábil ou moeda, como você preferir. Fecho parênteses, pressiono Enter. Muito bem, vou arrastar, vamos ver o que acontece. Ó, deu certo. Então aqui a distância foi 8 km, é maior do que 5, R$10, aqui foi menor. 5,1, é justo, o cliente, nossa, mas 5 km e 100, se você tivesse essa precisão, o caso, é maior, o Excel ele é muito preciso, eu deixei bem explícito, se for maior do que 5, R$10. Tá? Poderia também colocar aqui dentro da minha fórmula, em vez do 0, clicar na célula que tem o 0, em vez do 10, clicar na célula que tem o 10? Posso. Só eu colocar os sinais de fixação, o cifrão antes da linha, já que é a linha que vai se mover durante o arraste, pressiono Enter e arrasto até aqui embaixo. Tá? Então, colocando o valor absoluto, o valor referenciado, eu costumo dizer assim para os alunos, não tem uma maneira certa, 100% de fazer as coisas. A maneira certa é aquela com a qual você está habituado. Lógico, existem maneiras mais práticas e maneiras mais complicadas. Mas tem que ter cuidado, falar que está errado a solução do colega, porque existem N caminhos para chegar no mesmo objetivo dentro do Excel. Então hoje vocês viram neste vídeo sobre a função C-simples com estes exemplos. Dúvidas, críticas, sugestões, objeções, se você faz diferente, não tem problema. Mas para qualquer outro assunto aí, dúvidas, críticas, objeções, sugestões, fiquem à vontade para colocar nos comentários aí do nosso canal. Se você faz de uma outra maneira, tranquilo, não tem problema, foi o que eu disse. E nós estaremos fazendo então mais vídeos sobre as funções, sobre os recursos do Excel nesta série sobre o Excel. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.